Boa noite, alunos. Eu sou a Cláudia Romano e hoje vim aqui bater um papo com o Super Bernardinho. Ele foi atleta, é um grande técnico, empreendedor, escritor e hoje a gente vai ter a super oportunidade de ouvir um pouco dessa história toda. Boa noite, Bernardinho. Primeiro, obrigado, Claudinha, por me receber aqui, né, poder falar com tantos alunos, Brasil afora, realmente, né, uma instituição que só cresce e cresce numa base espetacular e com uma relação fantástica, a relação de crescimento, né, investimento nas pessoas, educação, compartilhar conhecimento, trazer informação, né, preparar esses jovens, essas pessoas, jovens, não jovens, eu falo jovens de espírito, dependendo da idade, né, para carreiras profissionais, para empreender, enfim, para os seus desafios da vida. Então, muito bom poder estar aqui e compartilhar experiência. Acho que a coisa mais importante é isso, né? A gente manter o nosso modo de aprendizagem ligado, a gente trocar coisas e provocar em toda essa turma uma reflexão. Acho que é um momento a gente refletir um pouquinho sobre, até pelo momento que a gente vive, a reflexão sempre vale. E manter essa mentalidade de crescimento, de evolução, e nada como um ambiente, né, de educação para a gente falar de crescimento e evolução. Eu acho que as grandes ferramentas de transformação são, de fato, o esporte e a educação, né? Cultura também, super importante. Então, uma honra ter você aqui. Você sabe que eu sou sua fã, além de ser meu amigo querido. Mas hoje quem vai fazer as perguntas são os nossos alunos. Então, eles mandaram as perguntas e eu vou aqui representá-los. Vamos lá. Estamos conversando aqui com milhares de alunos que estão se preparando para iniciar uma carreira profissional. Conta pra gente a sua história e o que fez a diferença na sua jornada de jogador a técnico campeão com inúmeros títulos. Olha, a minha trajetória começa, óbvio, meus pais, né, nós somos 5 irmãos, viam que a atividade esportiva era algo fundamental para auxiliar na nossa formação, né? De uma certa maneira, eles entregaram parte do tempo, né, da nossa criação para os nossos treinadores. Então, nós fizemos uma série de esportes, obviamente o voleibol acabou sendo mais importante para os 4 irmãos homens, a menina fez outros esportes, o vôlei não foi tanto a praia dela, mas a visão deles e a intenção deles não é que nós nos tornássemos campeões, é que nós vivenciássemos os valores do esporte. Trabalhar em equipe, respeito às regras, disciplina, resiliência, de saber lidar com os nãos, com as derrotas, né? Aprender a se levantar depois de uma derrota, tudo isso era, né, na mente deles, realmente era objetivo da prática esportiva. Meu irmão mais novo, usou o esporte como uma forma de promover e patrocinar a sua educação. Ele foi para fora estudar com bolsa de estudos, se formou nos Estados Unidos, teve essa oportunidade. Nós sabemos que lá o binômio educação-esporte, né, é muito forte, caminha muito junto, né? Valorizam demais as instituições do esporte. E eu me formei em economia. Nos anos 80, ninguém vivia do vôlei, né? O vôlei era um esporte quase amador, começa ali um pouquinho do processo de profissionalização. E eu fui estudar economia porque eu queria, assim, dar uma garantia à família, ter uma tranquilidade, uma carreira mais segura que o esporte, naquele momento, não parecia ser. Digamos que eu não tinha, nos anos 80, eu não tive a coragem de encarar qual era a minha paixão e tentar viver dela. Até que em 89, já formado, empreendendo, tinha passado por bancos de investimentos também e tal, e eu tive um convite para ir para a Itália. 89, finalzinho de 89, me ligam da Itália, e me convidam para ser treinador. Eu nunca tinha treinado um time, mas eu tinha algumas características de treinador e tal, isso acabou sendo visto por algumas pessoas, e a minha pergunta interna foi, seria possível viver da minha paixão? Né? Seria possível? E eu fui encarar esse desafio para ver se seria possível. Na Itália, as condições não eram as melhores, o salário era baixo, a situação não era simples, mas era a forma de eu me testar. Né? Eu não sei se eu seria feliz, né, ou no escritório, ou apenas, né? Claro que eu gosto muito da questão do mundo corporativo, mas não sei se 24 horas por dia seria a minha praia. Eu gosto demais da quadra, da relação com os atletas, mas você tem muitas dificuldades, como em todas as áreas tem. E aí eu fui empreender no esporte. A minha mentalidade de empreender, eu queria transformar. Fui para um time numa cidade chamada Perugia, onde há uma universidade chamada Universidade para Estrangeiros, Università per Stranieri, como se diz em italiano, que é muito famosa, os estrangeiros vão para estudar italiano, né, em Perugia, que é uma cidade incrível, no centro da Itália, né, na região da Úmbria, e fiquei lá por 3 anos e meio. Escolheu bem, né? Eu me fui escolhido, acabei indo por acaso. Mas o fato é que eu encontro uma instituição, né, um time que vinha com muitas dificuldades, e eu falei, é hora de transformar isso aqui. E de um pequeno time se transformou em campeão da Copa Itália, vice-campeão italiano, e teve uma trajetória grande. Depois, mesmo quando eu saí, depois o time, a instituição, estava bem encaminhada para trilhar um caminho diferente de quando eu cheguei lá.
E 4 anos depois eu volto ao Brasil convidado para dirigir a seleção feminina em função da experiência que eu tinha tido na Itália. E ali começa a minha trajetória de 23 anos dirigindo seleções. De 93 a 2016, eu dirigi seleções femininas por 7 anos e a masculina por 16 anos. Né? E ali também a minha intenção era transformar, fazer do voleibol feminino um voleibol mais respeitado, né, referência lá fora. E o masculino, quando eu assumo, já tinha alguma notoriedade, mas eu queria consistência. O esporte, o voleibol, ele fazia muitos altos e baixos. Era um ouro em Barcelona, depois caía muito. Foi muito aqui. Nós precisávamos de consistência, sabe? Entregar e mostrar que nós tínhamos condições de estar entre os melhores consistentemente. E é interessante que, sem parar e olhar a trajetória do vôlei masculino do Brasil, nós chegamos em 2001, né, com a nossa comissão técnica, uma geração nova de jogadores. Logo depois da Olimpíada de Sydney, o Brasil era 5º colocado no ranking mundial, nós queríamos chegar no topo. Essa era a nossa intenção. Começamos a trabalhar e tal, e 2 anos depois, em 2003, atingimos a liderança do ranking mundial, de onde nunca saímos. De 2003 a 2020, nós estamos em 2020, eu não estou mais lá, mas estabelecemos uma cultura. A força da cultura talvez tenha sido aquilo que deu essa longevidade e bons resultados. Né? A cultura da integridade, a cultura do trabalho, a cultura do time por primeiro. Acho que tem uma mentalidade de time por primeiro, que o time é sempre mais importante e relevante do que as individualidades. É claro que a gente reconhece o mérito individual, mas é o time por primeiro. Foi uma cultura estabelecida ao longo dos anos. De julho de 2003, nós estamos em 2020, em setembro, a seleção brasileira nunca saiu da primeira colocação do pódio. Não é que nunca tenha perdido, primeiro, é a consistência na entrega de resultados, somatório de pontos que te mantém ali. Eu acho que isso é o grande legado. E essa consistência tem a ver com uma cultura estabelecida. Você para e olha para a seleção de vôlei, lá uma vitória e tal. Mas você vê dedicação ao trabalho, você vê a questão do senso de coletividade, é um time, né, isso é mais importante do que eventualmente, né, até porque os egos atrapalham. Né? E eu falo disso se as pessoas, o que você gostaria de deixar para os jovens, para as pessoas que admiram o trabalho feito pelas seleções de vôlei? Eu gostaria de deixar um legado de que as pessoas vissem a importância do trabalho, né, do suor transformado em ouro, que é o título do livro. A ideia é essa, de você se dedicar a alguma coisa com intensidade e conquistar aquilo que você quer. É se dedicar aos estudos durante 4 anos para você ter o êxito no final da história. Né? Eu fiz recentemente uma live com o grande campeão de futebol Daniel Alves, um rapaz espetacular, pessoa humana incrível, de uma origem humilde, interior da Bahia, que se transformou num super campeão. Ele disse uma coisa muito interessante sobre êxito e sucesso. Ele vira e fala assim: professor, eu aprendi uma coisa com outro professor, que sucesso é dar o seu melhor todos os dias. E o êxito acontece de vez em quando. Se nós fizermos o nosso melhor todo dia, vamos bater metas, vamos atingir, o êxito ele acontece eventualmente. Você ganha um campeonato, né? Você se forma, são eventos. Mas o sucesso tem a ver com o processo diário, com o dia a dia. E uma coisa que eu acho que é importante, que serve assim um pouco como um recado para os nossos alunos, é que o único elemento que nós controlamos na nossa vida é o trabalho, a dedicação ao processo. Eu não controlo quanto talento eu tenho. Por exemplo, se eu fosse no futebol, o talento é o Zico, não sou eu. Então, eu não tenho talento para aquilo. Mas a única coisa, o Papai do Céu deu um pouco mais de talento para uns, um pouco menos para outros, cada um tem a sua capacidade. Mas nós controlamos a energia, né, a disposição, né, tudo aquilo que a gente coloca no processo de trabalho, seja no treinamento diário, seja nos estudos, seja nossa carreira profissional. Esse elemento nós controlamos, não depende de ninguém. Ser pontual, ser dedicado, ler, se informar, depende de nós. Né? Que não esperemos que os outros façam, né? Acho que tem muita coisa do potencial, né? Todo mundo nasce com potencial. Claro. Se você ativa esse potencial, quer dizer, cabe cada um entender de fato qual é a intensidade que você vai dar em relação ao gift, né? A coisa do potencial. Todo mundo tem um kit. Você nasce com um kit pessoal. Imaginar que, olha, eu não era para ser o melhor jogador, mas, puxa vida, como treinador eu tive uma capacidade melhor que eu fui identificando. Pessoas falam de líderes em relação a isso. O líder ele nasce com carisma, ele tem liderança. A liderança ela é treinável, ela é desenvolvível, você desenvolve se quiser. Né? Agora, depende da sua disposição para desenvolver. Você tem, obviamente, a sua característica, que é o gente do kit pessoal, que você vai ser, cada um vai ser a sua forma de liderar, né? A sua forma de fazer a coisa acontecer. Mas todos nós temos condições. Fala muito de carisma, isso é um tema interessante, né? Para falar de algumas profissões e também do papel do líder, o líder carismático. O que eu imaginava no passado, por não ter ainda estudado o tema liderança de uma forma mais, digamos, teórica,
que o carisma fosse coisa inata. Poxa, você nasce com carisma ou não? Não, aquela pessoa nasceu com um brilho. E não é verdade. Pare e pense numa pessoa carismática que você admire. Por que ela é carismática? Porque ela tem uma mensagem bacana, ou seja, um conteúdo legal que você fala, cara, que interessante. E ela, digamos, empacota ela, né, muito bem. A oratória dela é legal, ela dá uma forma à mensagem que fala que bacana, que brilha ao falar. E que conteúdo inspirador. Isso gera o carisma na pessoa. Pode ser você achar ela bonita, feia, assim, ó, não é isso. É alguma coisa que vem com esse brilho, da mensagem, que te toca. Porque ela te toca na forma e, obviamente, no conteúdo. Né? Ficar só na forma fica meio vazia, mas também um conteúdo que também não tem uma forma interessante, também você não, às vezes não admira tanto. Você pode, poxa, é relevante, mas a forma poderia ser melhor. Isso é treinável. É você se informar, desenvolver um conteúdo e trabalhar. Trabalhar oratória. Uma das coisas mais importantes hoje, e é um dos temas que certamente que muitos têm receio. Você olha, há pesquisas que falam sobre a questão do medo das pessoas de falar em público. É algo, o número é assustadoramente alto. Assustador, é. Então é algo que nós devemos treinar. Treinar o nosso aluno, desenvolver isso, a oratória, a capacidade de falar. Por quê? Cada um deles, em algum momento, terá que passar a sua mensagem. Seja um deles que se torna um empreendedor, encontra um investidor, ele vai ter que chegar lá e fazer o seu pitch, né? Puxa vida, vou falar com a Claudinha sobre, né, sobre um projeto que eu tenho. Eu tenho que ir lá e falar. Ah, não, eu estou com medo, receio e tal. Então, treinar os jovens a isso, né? Falar em público, se comunicar é algo realmente muito importante. E compartilhar como conhecimento é fundamental, né? Claro. A partir do momento que você tem já o que contribuir para a sociedade, é importante você fazer valer, né? Sem dúvida. Mas você chama muita atenção da coisa do processo, né? Da importância do processo. E a coisa do esporte traz muito para o nosso aluno. A gente tem colocado muito, enfim, atletas, né, de alta performance para conversar com os nossos alunos em sala de aula. Eu vejo. Seus amigos, nossos amigos aí, Flávio Canto, Daniela Hipólito, tantos. E, assim, o que eu gosto de ver é a mensagem em relação à disciplina, ao espírito de equipe, à resiliência, mas a resiliência no bom sentido, de se reinventar e fazer acontecer. Claro. A superação. Então, eu acho que o esporte, ele, de fato, é uma grande ferramenta que, enfim, o esporte, ele potencializa tudo isso. E ele ilustra muito bem as situações da vida, porque ele é muito real. A imagem do esporte, ela é forte. Né? Quando nós falamos, o Flávio fala nos docos, né, que cai, se levanta, da resiliência, de reinvenção, da persistência, vamos falar um pouquinho, é literal, você vê ele caindo, né, e ele se levantando, judoca, tal. Você vê, né, Daniela, então, ela falhou, mas ela veio e voltou e conquistou. Então, a resiliência de retornar e tentar de novo. Uma coisa importante, as pessoas falam de insistir. Persista, não insista. Não insista em algo que está dando errado. Aprenda com a lição, com a derrota que você teve, percalço, que todos nós vamos sofrer derrotas. Só não perde quem não joga, só não erra quem não tenta fazer. Né? O esporte nos mostra isso diariamente. Né? No esporte, a dor é presente. Quem é que nunca disse, olha, foi doloroso o processo, mas nós conseguimos? Às vezes você não tem dor física nenhuma, no esporte ela é literal, ela está ali. Né? Então, não insista, persista. Tendo aprendido com aquele percalço, com aquela derrota, com aquela frustração, você parte de um outro patamar. E aí, com aquela experiência, você tenta de novo. E criar alternativas, né? Exatamente. Acho que a gente tem um exemplo aqui da Laís Souza, que está com a gente esse tempo todo. Uma grande atleta que, de repente, mudou completamente o estilo de vida dela, mas ela seguiu em frente, criou alternativas com todas as dificuldades e limitações. Ela buscou, enfim, situações para que, de fato, ela conseguisse quando você fala de se reinventar, né? Resiliência. Né? Ela é um exemplo de resiliência. Por que que é resiliência? Resiliência é saber lidar com os nãos que a vida te traz. A vida deu um não para ela, forte, duro. Né? O que ela fez? Ela sentou e chorou? Não. Ela sentou e se reinventou. Se reinventou. Então, essa é a questão. Ela persistiu, usou experiências para se transformar, foi buscar conhecimento e informação, transmitiu uma mensagem. Então, essa é a mensagem. Né? Então, o que é mais importante? Então, certamente o esporte, eu acho que você falou, esporte, cultura, né? Eu acho que é 3 pilares muito importantes que tem que vir, né, assim, digamos, para e passo com a educação. Né, com o processo acadêmico, efetivamente, que é muito relevante, você transmitir o conhecimento, né, o conteúdo técnico para as pessoas poderem realizar suas funções. A cultura tem essa coisa lúdica, né? Quer dizer, você aprende com entretenimento, de forma lúdica. É tão Os pilares sensível são isso. Esporte,
onde você desenvolve uma série de valores e além de tudo, tem um lado também lúdico, tem um lado competitivo interessante, tem tantas lições importantes. Cultura, arte, de uma forma geral, ou seja, cultura, porque também na cultura, eu quero tocar um instrumento, tem que ter disciplina. Você vai, tenta de novo, tenta mais uma vez, aí você erra, vai de novo. Tem que trabalhar em equipe, quando você toca, né, numa banda, ou quando você faz uma peça, você interage com as pessoas, o que quer que seja, né? Aquela história, né? Você vai pensar nos grandes artistas da história, das artes, dos pintores e tal, o quanto de suor é envolvido no processo. Pensam que é apenas a genialidade que aquilo. Não sabem quantas horas de dedicação. É o sortudo, né? Exatamente. Poxa vida. Sempre que eu me preparo muito e aparece a oportunidade, eu tenho uma sorte danada. Agora, se eu não estiver preparado, nossa, que azar que eu dei. Não tem jeito. Preparação é a base, né? E o terceiro ponto que eu acho que é muito importante, cada vez mais, né, vocês estão dedicados a isso, que é a área do empreendedorismo. Ou seja, capacitar as pessoas para empreenderem. Não é só para se tornar executivos e tal, ok, é importante, mas também poderem, né? Tem pergunta aqui sobre isso. Olha a pergunta aqui de um aluno aqui. Além da formação acadêmica, quais são os principais talentos que um aluno deve desenvolver para atuar hoje em empresas e para empreender? Boa. Primeira coisa é saber se comunicar. É poder passar a sua mensagem, a comunicação é algo fundamental. Segunda coisa é desenvolver a disciplina, né? Empreender requer disciplina e resiliência, ou seja, disciplina porque tem processo, tem prazo, né? Tem um cliente a ser conquistado, fidelizado, isso é disciplina, você todo dia, né? E a resiliência, porque para você empreender, você vai buscar um investidor, vai receber um não, você vai desenvolver um produto, ele não dá certo, você, né, pivota de novo, vai de novo, ou seja, dois aspectos fundamentais. E a comunicação é fundamental porque eu tenho que saber ouvir as pessoas, saber ouvir a minha equipe, saber ouvir o próprio mercado. O que ele está me dizendo? O que está me indicando? E quando eu digo saber ouvir, escutar, muitas vezes a comunicação também não verbal. Eu estou conversando com você, muitas vezes não é apenas você se comunica comigo. Body language, né? É body language, é as suas feições, é como é que você está se sentindo, né? No mundo de pandemia, uma das coisas que mais me preocupava é como é que a comunicação ia se dar. Porque não é apenas o verbal que está ali numa janela de uma plataforma, mas como é que a pessoa está no dia a dia, como é que ela está se comportando, como é que você vê a sua equipe ou não. Então, acho que desenvolver também a capacidade de trabalhar em equipe, empreender é um esporte coletivo. Exemplo. E as pessoas muitas vezes se encontram no ambiente universitário e vão empreender, não é verdade? Você veja grandes exemplos de pessoas que se conheceram nas universidades e foram empreender. Esse é um ambiente importante. Por quê? Aí eu faço economia, o outro faz, eu faço engenharia, o outro faz administração. Cara, eu sou bom em tecnologia de produto, mas não sou bom de gestão. Eu tenho um administrador, um cara que é bom de gestão. Cara, mas o outro faz administração, mas é um cara mais voltado para gestão de pessoas. Mas eu não sou bom de gente. Eu sou bom em tecnologia, eu desenvolvo produto. Eu preciso de alguém que seja de gente e alguém que seja de gestão, de números, de avaliação, de administração mesmo. Então, essa complementaridade gera capacidade de entregar. Então, eu diria que... E muitas vezes é um celeiro também para a criatividade, sem né? dúvida. Certamente, centenas de milhares de jovens, né, que nós temos pelo Brasil afora, você imagina o quanto de possibilidades, né, quão criativos são e quanto de ideias existem aqui. É hora de botar... Não adianta ter uma grande ideia se não for partir para a ação. Saiam apenas da ideia também da criação e partam para a ação. E muitas vezes você não sabe como, pede ajuda. Pede ajuda. Vai para alguém que tem uma capacidade de técnica que você não tem. Você é um cara mais de criação, de design, etc. e tal, mas tem alguém que é mais do projeto, desenvolve projetos, formando administração, tem essa capacidade. Pede ajuda, se associa a ele. Por isso que eu falo que é um esporte coletivo. Empreender precisa disso. Eu posso ser bom de gente, bom até de gestão, mas não sou bom de números, por exemplo. Então, no meu caso, sou economista, até sou um pouquinho, mas o fato é, nós vamos precisar de gente para desenvolver as coisas. Nós vamos precisar formar times. E aí entra um tópico importante, que é desenvolvimento de líderes. Se você realmente... Agora, lembre de uma coisa, eu quero liderar. Não adianta as coisas, é uma coisa. Você é referência em liderança. Não. Você é referência em liderança. Eu tenho um orgulho enorme, assim, e todas as vezes que você dá uma dia. aula magna em relação a isso, eu sou a primeira a ficar ali na frente, porque realmente... E os alunos veem muito isso. Como se forma um líder e como esse líder pode contribuir para unir pessoas e criar um time vencedor? Essa é uma pergunta aqui de um aluno nosso. Uma coisa importante, primeiro, formar um time vencedor. Primeira coisa é formar um time, porque a principal atribuição de um líder é formar o time. O líder existe pelo seu time, para o seu time. Né? Então, sem um time não há liderança. Né?
E uma pergunta que me fizeram recentemente, num evento que eu tive com jovens empreendedores, um jovem me pergunta, ele intraempreendia numa grande empresa. E ele falou, professor, eu fui promovido a uma função de liderança, estou liderando lá um time agora, mas um time que eu não escalei, que eu não escolhi. Eu falei, não, você não foi promovido a líder, você foi promovido a gerente, a diretor, qualquer área, a supervisor, mas você vai se tornar um líder ou não, aí depende de você, é um processo. Então, como é que a gente forma um líder? A primeira coisa é você querer liderar. Eu digo aos jovens o seguinte, parece bacana, parece quase que romântico, né? Aquela foto, o cara é um líder, ele fica bonito, né, na foto. Liderar tem um ônus. Uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Há um preço a ser pago pelo líder. Responsabilidade, né? Atenção, cuidado com todos. Né? Então, tudo isso há um ônus. Tem uma série recente do Michael Jordan, que é um dos grandes lutadores no esporte, chama-se O Último Arremesso, ou Last Dance. Eu até traduzi um livro dele, nós editamos um livro, sempre fui um admirador do grande campeão, e ele fala uma coisa muito interessante. Para você vencer na vida, em qualquer área, tem que pagar um preço, que é dedicação, é trabalho, né? É esforço, tal, aprimoramento, se preparar e tal. Para liderar, a liderança ela cobra um ônus. Mas ele disse, mas eu nunca cobrei ou exigi de alguém algo que eu não estivesse disposto a fazer. A única liderança que sustenta com o tempo é liderança pelo exemplo. Né? Agora, há o ônus, a dificuldade. E eu digo a vocês, liderar significa lidar com pessoas, times, gente. Escolher as pessoas certas, né? E elas vão formar o grande time e a grande empresa, né? Se forma através da escolha dessas pessoas. E as decisões e as atribuições mais difíceis dos líderes têm sempre a ver com gente. Não é, por exemplo, nós estamos sentados aqui para fazer um projeto, aí tem uma cor aqui de uma coisa que vamos lançar, decidir a cor pode ser tecnicamente complexo. Eu gosto mais do azul com verde, não, eu gosto desse azul um pouco mais assim, ok. Mas decisões difíceis são relacionadas às pessoas. Você tem que cortar alguém. Você vai dizer à pessoa que ela não será promovida, que ela não vai receber um bônus, ou que ela será promovida, bacana, legal, ou que ela vai... Mas quando você põe gente na história, onde a coisa realmente toca, é difícil, né? Então, primeira coisa, se você quer se liderar, tem que saber lidar com pessoas e gostar de pessoas. Mas não é apenas gostar no sentido, até o pessoal brincando. Não, se apenas gostar de pessoa fosse atribuição, um canibal seria um bom líder. Um dia me disseram isso, eu achei massa. Então, de brincadeira, porque é gostar, estar disposto a, eventualmente, se sacrificar no sentido de realmente trabalhar por elas. Mas tem uma definição de liderança que é muito importante, que eu acho que é muito relevante, que diz o seguinte, líderes são como pais exigentes, líderes cobram. A liderança não é um concurso de popularidade. Você quer ser popular? Não pense ser líder. Porque nem sempre as suas decisões serão decisões populares. Elas serão duras muitas vezes, mas necessárias. Ao líder que quer fazer aquilo que é necessário, que é importante, não aquilo que é conveniente. Não, vamos botar panos quentes. Não, peraí. Temos que fazer aquilo que tem que ser feito. Isso não é simples. E a inspiração, a admiração, o respeito, ela vem, de fato, do exemplo que o líder está dando, né? E até mau exemplo é exemplo. Então, a gente tem que ter uma preocupação enorme. Uma coisa importante, quando se fala o líder, é aquele que, por exemplo, nossa instituição, ela tem valores, princípios. Muitas vezes estão escritos na parede, muitas vezes eles são intrínsecos. O líder é o guardião desses valores. O líder não pode ser permissivo em relação aos valores que norteiam a nossa instituição. Eu não posso fazer concessões. A cultura da empresa tem muito a ver também com aquilo que a gente tolera. Claro, não, puxa vida, aconteceu alguma coisa, você negocia, você fala, você orienta, você eventualmente pune, no sentido de você, né, da orientação, não punição, né, você tem que fazer aquilo, mas é muito importante que você... São os limites também. Exatamente, que você não seja permissivo. Né? E isso é uma coisa muito importante. Você pode negociar um horário, você pode negociar a cor da camisa, tal, mas valores e princípios não são negociáveis. Né? Eu acho que isso é o que realmente é da atribuição do líder. É por isso que eu digo, não é simples, não é fácil. Pode parecer glamouroso, mas de glamouroso tem pouco. Né? Pode parecer glamouroso na televisão depois de uma grande conquista, mas o processo. Você falou de processo, o quanto eu valorizo o processo. Não disse, mas nada, pô, isso é insano, é loucura. Não é insano, não é loucura, é o processo. E você conseguiu uma coisa assim que é, enfim, um equilíbrio que é muito especial e precisa ter muito precisa estar muito maduro para isso, né? Você, lá no início, quando você abriu mão da economia e foi para o esporte, você foi por paixão, né? Quer dizer,
escolheu aquilo que de fato fez o seu coração vibrar. É isso. Mas não abriu mão do processo, da disciplina, quer dizer, tudo isso junto, quer dizer, ativa aquela coisa do potencial que a gente estava comentando, que cada um tem, né? Eu acho, as pessoas às vezes, por exemplo, estou fazendo um curso. Como eu fiz na economia, tem algumas matérias, que importância isso tem? Tudo isso que a gente recebe como, né, conhecimento, saber que a gente vai acumulando, sempre vai ter utilidade na nossa vida. Independente de amanhã, puxa vida, eu me formei nessa área, mas fui empreender numa área totalmente diversa. Só que a base daquilo que você aprendeu aqui te ajudou na construção da sua carreira aqui. Me formei em economia, nós usamos números estatísticos permanentemente. Então, uma série de coisas que foram da minha base, né, digamos, de preparação universitária lá atrás, me serviram para o processo hoje em dia. E sempre servem. Te abrem caminho, abrem portas. É claro que você pode migrar, se se identifica mais com outro curso, faça, por favor, não tenha constrangimento em buscar, né, caminhos, como eu acabei depois fazendo, depois de me formar. Mas eu digo sempre, né, eu vou abandonar porque, às vezes uso um exemplo, né, mas são exemplos fora da curva e eles são raros, não são a regra. Não, porque o Mark Zuckerberg, né, do Facebook, né, ele largou a universidade. Mas você conta nos dedos de uma mão, eventualmente acontece. Poder concluir, porque quando você não conclui, não, eu vou fazer e tal, tem muito a ver também com demonstrar falta de disciplina. Isso. Demonstrar falta de determinação. Eu vou largar. Frustração também, né? Não, peraí, é difícil, mas não é simples não. Né? Poxa, eu estudo aqui, à noite eu trabalho e tal. O quanto isso vai gerar de valor depois na sua vida, você vai dizer, cara, eu fiz por isso. A gente com a plataforma de esporte, a gente já formou milhares de atletas ao longo desses anos todos. Atualmente, são 500 atletas que estudam com a gente, buscando uma formação superior. E eu não me esqueço, um grande exemplo que é a Sandra Pires, né? A nossa querida, que se formou presencialmente em educação vôlei de física. praia. Campeã olímpica, enfim. E ela fala com tanto orgulho, eu tenho uma formação superior. Ela fala isso, o quanto isso foi importante, foi um divisor de águas para ela, mesmo já sendo uma grande campeã. Você vê, vários desses atletas têm esse sentimento, e que todos eles têm. Porque é uma vida difícil, de atleta e tal, e muitas vezes alguns usam a desculpa de que o esporte é algo que exige muito, que não conseguem fazer. Hoje vocês, né, dão condições e são parceiros e tal, e o orgulho que eles sentem quando conseguem vencer esse desafio. Que muitos, e eu digo isso, não há desculpas para não. Que hoje você tem plataformas, a distância te permite digital, um pouco mais de flexibilidade, etc. e tal. E eu digo sempre isso aos nossos jovens. É verdade. Estão usando como desculpa e não procurem álibis e desculpas. Não dá para fazer. Né? E o orgulho, isso gera o que a gente chama de senso do merecimento. Sabe aquele jovem? Porque você fala que orgulho, né, dele ser um campeão e depois conseguir uma formação superior. Imagina quantos desses milhares de jovens que estão conosco aqui agora são os primeiros universitários das suas famílias. Sim. Olha que orgulho. Que orgulho ainda muito maior do que para um atleta que às vezes tem uma condição melhor do que esse. Só fortalece, né? Só fortalece. As habilidades, as competências. Isso gera uma coisa que eu chamo de senso do merecimento. Você vai para o mercado dizendo assim, eu sou merecedor. E qualquer batalha que tem que ser lutada, eu sou capaz de vencer. Conquista por mérito. É isso, entendeu? Então, acho que essa é uma mensagem importante. Não é só olhar para aquela referência dos grandes atletas que são importantes, são relevantes e são muito especiais. Mas tem os grandes atletas da vida, daqueles que vencem essas batalhas diárias, né, e que acabam sendo referências para as suas famílias, para as suas comunidades, porque eles estão próximos. Né? É o que eu falo assim do Serginho do Escadinha, nosso líbero da seleção. Ele escreveu um livro chamado Degrau por Degrau, onde conta a trajetória dele, sair da periferia de São Paulo, de Pirituba. Eu disse a ele, o nome do seu livro devia ser É Possível. Para mostrar para todos aqueles jovens da periferia, como você, que é possível. Com uma oportunidade, com muita determinação, com muita, né, vontade, persistência, você pode conseguir. Esses exemplos são importantes, muito importantes. Eu tive em campos, né, nossos, em Salvador, em Fortaleza, nós rodamos no Nordeste e tal, e eu vi jovens de origem humilde que estão lá se formando à noite, trabalham durante o dia lá, e pensando o quanto eles são referência para as suas comunidades. O quanto eles são referência para as suas comunidades. Isso é muito importante, tem um papel social importante, porque é possível. E aí, quando a gente fala de transmitir conhecimento, né? Quando uma palavra sua para um jovem desse faz toda a diferença, muda a vida. Muitas vezes, eu já ouvi várias mensagens em relação a isso. E eu adoro quando você fala dos seus atletas, adoro quando você fala deles. E, por um acaso, tem uma pergunta de um aluno aqui, perguntando o seguinte: e na visão do indivíduo que faz parte de um time, como cada pessoa pode contribuir melhor para os resultados?
Eu acho que a coisa mais importante quando você pensa em formar um time no esporte, para empreender. Sabe o que você falou ali atrás sobre, né, a carreira e tal? E sabe qual é a pergunta mais importante? A primeira pergunta que você deve fazer quando você vai criar algo. Quando nós temos uma ideia aqui de criar um novo projeto aqui, etc. E tal. A primeira pergunta é com quem? Com quem que eu vou? Não é nem como nós vamos fazer, nós vamos ver como a gente vai fazer, mas é com quem. Portanto, é o time. Muito bacana. Então, é importante que a gente invista tempo em entender se aquela pessoa ela tem um alinhamento de valores, se o propósito dela é o mesmo do teu propósito. Que bom que a gente discorde em algumas estratégias e tal, porque aí com isso é complementaridade. Você tem uma capacidade mais criativa do que a minha, eu sou um cara mais dedicado a um processo, disciplina. Então, que bom que exista isso, porque isso é o brilho do time, a complementaridade de talentos. Mas há um alinhamento de valores, nós entendemos a importância do time, integridade, transparência e tal, comunicação, trabalho. E nós temos um propósito em comum, é lá que a gente quer chegar. Mas com quem é a coisa mais importante? E quando um atleta, um indivíduo, se destaca mais que o outro, como é que o líder conduz isso? Eu acho uma coisa... Porque tem a coisa da meritocracia, às vezes sempre. O indivíduo, ele de fato, ele se destaca porque ele se dedica mais, Claro. porque ele vai além, Mas enfim. qual é a atribuição daquele cara que se destaca? E o mercado vai reconhecer isso. A meritocracia, ele vai ser um cara que vai ter um contrato melhor. É natural. Os prêmios, eles serão divididos, porque tem um esforço de todos na história. E é natural e é justo. É meritocracia. Mas eu digo sempre isso. Qual é a grande atribuição desse grande talento que se destaca? Ele tem que fazer com que o time jogue melhor. Não adianta apenas uma boa atuação individual, porque ele tem um talento, ele se dedica, ok, ele tem uma boa atuação. Mas ter uma boa atuação e não compartilhar esse talento, essa capacidade com o time, ou seja, não conseguir fazer com que o time todo eleve a sua capacidade de entrega, não resolve muito. Ele tem que entender que a simples presença dele e tal tem que fazer com que o time melhore. Geralmente os que têm empatia fazem a Com diferença, certeza. né? E é muito importante que esses caras tenham. Você perguntar, qual é o grande inimigo na formação de um grande time? Egos, vaidade, fora de controle. Quando esse cara começa a achar que é especial, eu sou o cara, sem mim nada acontece. Aí mora o perigo. Tem um livro chamado Ego, Seu Inimigo, né, de grandes generais, de grandes líderes que pelo ego acabaram cometendo erros e falhas, tendo derrotas, né, terríveis. Por quê? Porque deixaram que o ego tomasse conta do processo. O cara que se destaca, o cara que tem uma capacidade a mais e que vai e tal, ele tem o mérito do reconhecimento, mas ele não pode permitir que o ego dele, né, inviabilize ou, né, incapacite ele de ser o jogador do time, porque ele é um jogador do time. Por melhor que ele seja, ele não vai conseguir nada sozinho. Tem uma frase, um pensamento do Michael Jordan que é verdadeiro. Ele levou 6 anos até ganhar o primeiro título dele. Quando ele entendeu que, por mais que ele fosse o melhor jogador, o cestinha, né, dos campeonatos, ele só ganharia se ele tivesse uma estratégia mais coletiva, se ele se envolvesse mais com o time. Quando ele percebe isso, ele se tornou apenas uma vez, mas 6 vezes campeão. Mas ele diz o seguinte, eu posso até ganhar uma partida, o grande talento, ele vai e ganha uma partida, mas jamais ganharia um campeonato. Que para ganhar um campeonato é preciso de um time. Há um outro pensador moderno, eu aconselho aos jovens que leiam livros de Simon Sinek. Simon Sinek escreveu 4 livros. O primeiro livro chama-se Comece pelo Porquê. Qual é a nossa causa? Qual é o nosso propósito? Pessoas falam muito em disciplina, né? Ah, disciplina, você acordar cedo, fazer... Steve Jobs dizia isso. Você será mais disciplinado quanto mais forte for o seu propósito. Se o nosso propósito é muito forte, nós não vamos nos importar de acordar cedo, de dormir tarde, né, trabalhando por aquele propósito. Se nosso propósito é fraco, se a nossa causa não nos move, você não vai acordar cedo, você não vai dormir tarde, não. Ela não te empolga, ela não te inspira. Quando ela te inspira, então comece pelo porquê. E é um TED muito interessante, que você tem que assistir, que é um dos TEDs mais vistos, né, naquele programa de entrevista, naquele programa de pequenas palestras do TED, chama-se Golden Circle, o Círculo Dourado, que é do Simon Sinek. O segundo livro do Simon Sinek, e aí até entrando no tema da liderança, se chama Líderes Comem por Último, Leaders Eat Last. Vai dizer o seguinte, os líderes privilegiam o time e depois comem. Primeiro o time. É da função do livro. O terceiro livro, que é um pequeno livro, ele é realmente pequenininho assim, Juntos é Melhor. É uma fábula de 3 jovens, 3 crianças, que passam por uma série de desafios, mas contando de que juntos eles conseguem passar, falando do conceito de time. Né? E é interessante que esse livro, no original em inglês, aqui no Brasil as editoras não conseguem fazer. Simon Sinek é um cara tão especial, com uma visão tão
uma filosofia bacana de vida, sabe, de time, da importância de valores fundamentais. Nesse livro original em inglês, você arranha assim uma das páginas e sai um perfume. Ela exala um perfume. Ele fala que é o perfume do otimismo, que ele fala a importância de ter um otimismo realista sobre as coisas. E o quarto livro dele chama-se O Jogo Infinito, para dizer o seguinte: não é um jogo que termina aqui, não é um ano letivo, é um processo. É a vida toda, né? Não é só me formei aqui, mas o processo continua depois. Vou usar isso, vou usar minhas relações, vou fazer uma pós-graduação e eu vou seguir, eu vou me preparar, ou seja, é um jogo infinito. É um infinito até que, enfim, né? Mas assim, para ter essa noção de que não é uma partida, não é um ciclo olímpico, tem muito mais envolvido, que é um legado que a gente quer construir, deixar e seguir em frente. Ele fala do conceito do jogo infinito. Fala um pouco sobre foco no propósito, foco no resultado. O que vem primeiro? Acho que é o propósito, né? O propósito é o que move aqui o dia a dia, né? Tudo bem, eu posso estar aqui, etc e tal, mas se eu não entender, não tiver força lá, muitas vezes aqui eu vou me perder, eu não vou ter o foco necessário. Algumas coisas importantes de foco. Eu falei que resiliência, né, você saber lidar com os nãos que a vida te traz. Ou a gente senta e chora, ou a gente vai, se reinventa e tenta de novo. E é o que nós vamos fazer, levantar e seguir. A disciplina é saber dizer não para as pequenas distrações e manter o foco naquilo que é importante. No propósito lá na frente e no resultado do dia a dia. E quando eu falo do resultado, não é só... Eu digo sempre isso, não adianta focar no placar. O placar determina como é que está o teu resultado. O placar não se move se você não focar na sua ação diária. Se eu não focar na minha ação, o placar não vai se mover. Ele só se move se eu fizer a coisa correta aqui. Então, eu digo sempre isso. Foque em duas coisas. Naquilo que você tem controle sobre, naquilo que você... Não adianta eu focar em algo que eu não tenho controle. Não, Bernardinho e tal. Como é que eu faço? Eu não tenho como resolver a pandemia, mas eu tenho como reagir, né, no meu dia a dia, questões relacionadas à pandemia. Eu simplesmente sento, fico desesperado, porque tal, ou eu reajo fazendo aquilo que eu tenho controle, que eu posso fazer. Em momentos de crise, todos nós passaremos por crises diversas, eu espero que nada como isso que a gente está vivendo se repita, mas teremos crises. Uma coisa é certa, que novas crises virão de formas diferentes, magnitudes diferentes. Foque naquilo que você tem controle, naquilo que é importante, realmente importante. Queria que você deixasse uma mensagem em relação a preconceito, porque, enfim, muitas pessoas sofrem, né, ao longo da sua jornada preconceitos. Como ignorar o preconceito e também deixar uma mensagem em relação à compaixão, à empatia. Eu acho que, se perguntar, né, falamos de liderança aqui, há uma característica e que se torna uma ferramenta que você tem que desenvolver, que é a empatia. Né? Realmente se colocar no lugar do outro, tentar... Uma vez, quando eu, jovem treinador, muito tempo atrás, eu era assistente técnico, fui na primeira experiência, assim, do Bebeto de Freitas, falecido, nosso querido treinador, e eu fui a uma Olimpíada com eles. E nós tivemos um debate da comissão técnica, discutindo alguns temas. Ainda era jogador, estava migrando, mas ainda era jogador, mas estava na comissão técnica naquele momento. E aí um médico vira-se para mim e fala, nesse debate, você tem que deixar de pensar como jogador, agora você é treinador. Eu parei, pensei, olhei para ele e disse, eu não quero nunca deixar de pensar e de sentir como o jogador sente, ou seja, de pensar como eles, para poder entender como eles estão se sentindo. Porque se eu deixar e me distanciar, eu nunca vou saber exatamente como é que eles estão se sentindo. Né? E eu vou perder essa capacidade de ter empatia com eles, eu não quero perder isso. Eu sei que eu tenho uma atribuição, mas eu quero tentar sentir isso. O esporte, é claro que você vai ver, eventualmente a gente vê isso, né? Preconceitos aqui ou ali. Mas o esporte, se você parar e pensar, não é um mundo perfeito, porque não existe um mundo perfeito. Mas certamente é um mundo onde você aprende muito. Eu, muito jovem, muito menino, aprendi coisas interessantíssimas. Uma família de classe média, que depois meu pai cresceu na carreira, uma classe média alta, com todas as condições, sem nenhum luxo, mas com todas as condições. O esporte me apresentou as pessoas das mais diversas origens. Isso é espetacular. Raças, origens diversas, preferência. Eu conhecia todos e convivi com todos. E não me importava o background, a origem daquela pessoa ou não. Eu queria, ele é meu parceiro, eu quero estar com ele, ponto.
Então, por exemplo, um menino, eu lembro disso, eu morava em Copacabana, a gente treinava na Urca às vezes, e tinha um menino de um ano e tal, ele viajava 2 horas para chegar no treino. Nós treinávamos de manhã e à tarde. Eu falei, não, vai para cá, vai cair lá em casa, descansa no colchão junto conosco lá, porque não dá para você voltar em casa e voltar para treinar. Então já rolava isso assim, então não tinha isso, se era preto, branco, roxo, amarelo, é meu parceiro, é meu amigo, né? E todo e qualquer tipo de diversidade no esporte, você aprende a conviver com aquilo ali e você cria empatia, relações, proximidade, literalmente ali. Assim, eu às vezes tenho dificuldade assim, porque eu não olho para isso, eu olho para o caráter da pessoa. Né? Ela é minha parceira, ela tem um seriado chamado Band of Brothers, né? Que é um grupo na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Ele é meu parceiro na batalha. Isso é que me importa. Ele vai lutar por mim, né? Ele vai morrer por mim no sentido de dar o sangue por nós. Como é que é, não é? Que tipo de credo ele tem, se ele pensa, se é da religião X. É dele, que bacana, faça isso, né? Eu agora, lá na nossa quadra, eu botei uma biblioteca. Eu tô a disciplina da leitura, né? Falo sempre sobre muitos dos nossos alunos, eu tenho certeza, que têm dificuldade em ler. Eu gostaria de ler mais. Aí eu lanço um desafio para eles, para esses que têm a dificuldade. O desafio é o seguinte: quando terminarmos aqui hoje à noite, chegar em casa, faz a sua lista do a fazer amanhã e coloca como meta amanhã ler 10 páginas. Naquele intervalo, na hora do almoço, ali que você tem, leia 10 páginas de um livro que você acha que é bacana. Se não gostou, muda para outro livro, não tem problema não. 10 páginas. No final do mês eu terei lido 300 páginas. Li um bom livro, 2 livros menores, metade de um livro grande. No final do ano eu terei lido 12 livros. Além do material acadêmico, então eu vou ter lido. E aí você vai desenvolvendo o hábito de criar disciplina para. Amanhã vai de novo, no só fazer à noite 10. E tica, né, faz o ok, né, fiz as 10 de hoje. E se você não fez, esses 10 já foram. Que prazer quando a gente consegue conquistar, né? Exato. E essa pequena conquista... é um exercício, né? Falou. É o exercício. Essa pequena conquista vai dizer, eu fiz. Vai até lembrar que eu falei com ele aqui, falei, Bernardinho, hoje eu entreguei 1-0 para mim. Aí vai amanhã, vai depois. No final do mês, ele vai mandar uma mensagem para nós. Li um livro, 300 páginas, estou encantado, quero ler outro. Quero ler mais um. Né? Nós colocamos lá e a gente está instigando, fazendo e tal, e criando, né, um pouco dessa isso a gente rotina. Controla, né, Bernardinho? É só isso que a gente controla. Isso a gente controla, Depende né? da gente. O exercício, enfim, o processo. É claro que às vezes o estímulo é importante, por isso eu digo também uma mensagem aos nossos professores. Eles são como, né, o treinador, o personal trainer de alguém, eu preciso um pouco mais de estímulo. Você pega alguém que te estimule. Você sabe o que você tem que fazer, mas às vezes sozinho você precisa de alguém. Então o professor tem um pouco desse estímulo, né, dessa atribuição. Não é só passar o conhecimento, mas é estimular, é desafiar. Né? E o que é mais importante, se nós pudermos estar mais próximos dos nossos alunos, porque muitas vezes um precisa de um suporte, de um estímulo, para ter esse senso de pequenas conquistas. O outro gosta de ser desafiado. Cada um é movido de uma forma, assim como o atleta, o aluno também. Né? Então, se eu não estiver próximo a eles, se eu não souber ler essas características, portanto, ouvir, eu achei muito bacana. Um dia eu estava numa apresentação e falei dessa capacidade de escutar as pessoas. Né? E aí um advogado falou, eu chamo isso de ouvirtude, a virtude de ouvir as pessoas. Né? Porque as pessoas falam muito de oratória como sendo importante, mas tem a escutatória. Né? Então, vamos dar os dois quando cursos. você fala muito, é bacana também, mas aí você já tem certeza absoluta, né? Quando Jamais. você ouve, você dá chance para dúvida, e aí vem o conhecimento, né? Sem dúvida. Eu sempre estamos aqui compartilhando, né? Mas eu dei uma aula no semestre passado, a gente estava indo num momento meio de lockdown, meio fechado, nossas rotinas eram muitos links para entrar em reuniões, entrar em aulas, entrar em webinars e tal. E era um pouco da nossa rotina, né? 1 mês e meio atrás, agora, né, nós estamos começando aí a abrir a nossa, né, as atividades, etc. Tá ok. E aí ele me perguntou o seguinte, professor, Bernardinho, o que você espera dessa semana? Imagina nós naquela coisa meio fechada, o que eu espero da semana? É uma pergunta meio inusitada, né? Uma pergunta inusitada merece uma resposta inusitada. Aí me veio uma ideia, eu falei, olha, eu pretendo crescer 0,2% essa semana. Aí ele me olhou com um olhão assim naquela janela da plataforma. Mas, professor, o que significa isso? Eu falei, não tenho a menor ideia. Mas essa semana, eu vou lá conversar com a minha amiga Cláudia, saber dos projetos da instituição, como é que estão indo. Eu vou ouvir aqui, eu vou ler um livro novo que me indicaram, eu vou ouvir um podcast espetacular sobre liderança, então, alguma coisa eu vou aprender. E se esse alguma coisa significar 0,2%,
e eu sou economista de formação, portanto, teoria dos juros compostos, 0,2 sobre 0,2 e tal, no final do ano, né, o gap de crescimento é gigantesco. Então, se nós entendermos que toda oportunidade é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, tivemos a humildade de entender que, né, nós tivemos um encontro recentemente com várias pessoas, o que eu aprendi, o que a gente compartilhou e o que aquilo me fez refletir. Né? Porque não adianta eu ter informação se eu não refletir sobre ela. Quando eu recebo uma informação, o processo tem que ser um processo de reflexão. Reflexão é quase que um processo de gestão. Você vai digerindo, usando aquilo que é muito bom e descartando aquilo que não é tão... E é uma relevante. troca muito saudável, Sem né? dúvida. Além do mais, você ainda ganha mais amigos, Sem né? Para dúvida. trocar mais ainda, para compartilhar, enfim. E essa é uma outra mensagem importante. Porque é óbvio que, puxa, a distância, etc. Mas o que o presencial, muitas vezes, poder ir ao campus, te dá, né? O que a gente sente falta, Sim. muitas vezes o conteúdo está ali. Mas é do cafezinho, do suco que você toma com um amigo e você... né, compartilha outras coisas que não apenas na sala de aula, mas ali naquele ambiente, né, onde as memórias, né, que você vai levar da universidade para sempre, como o do esporte. No esporte a gente tem as medalhas. A medalha é apenas um símbolo de um processo. Quando eu olho para a medalha, eu me lembro das pessoas que estão por trás da medalha. Não é das pessoas, né, nas nossas dores juntas, das nossas alegrias, dos nossos choros, o que é que seja, mas tudo aquilo que nós vivemos juntos. É isso que a gente vai levar. E certamente, né, aproveitem, né, mesmo que às vezes virtualmente, né, nos contatos. Hoje as plataformas nos dão, né, condições de estar compartilhando esses momentos, mas essa experiência universitária que eles estão tendo, que vai muito além apenas, como você falou, do conteúdo técnico. Né, tem das relações humanas. A gente falou de pessoas aqui no papo inteiro, né? Mas, assim, chamando um pouco mais de atenção para esse momento de pandemia, que é um momento tão sensível, né? Enfim, doloroso para muitas famílias e para a gente também, claro, que pensa no coletivo. Enfim, fala um pouco sobre crise e oportunidade, porque as pessoas falam muito sobre isso, né? Toda crise tem oportunidade. Eu acho que toda crise... Se a gente parar e olhar em crises passadas, que muitos de nós são muito jovens, viveram poucas crises, né, diversas, mas a gente vai falar, puxa, aprendi muito na última crise. Olha, quando aconteceu aquilo, eu aprendi muito. E mesmo para os nossos jovens, você perguntar a eles, lembrem de um episódio na sua vida que te ensinou muito. De um modo geral, essa memória de um episódio qualquer, de uma experiência qualquer que tenha te feito aprender muito, ela, de um modo geral, está vinculada a um momento de desconforto, de crise. Qualquer tipo de crise, alguma, né, seja pessoal, seja, né, é um desconforto, é uma falha, é uma derrota. Você não passou no vestibular, aquilo te ensinou muito porque você foi ver que você não se dedicou tanto, quer que seja. O aprendizado, ele vem sempre acompanhado de desconforto. E a crise é um desconforto enorme, e essa é gigantesca. Mas se parar e olhar, há uma série de possibilidades e oportunidades. Né? Pensar em negócios. Quantas possibilidades existem hoje? Negócios que eram totalmente offline, eram presenciais, tiveram que se transformar, aprender a lidar com o mundo tecnológico. Com mais aulas aqui, né? Exatamente. Os professores têm que aprender a lidar. Como é que eu vou estimular, fazer, divide em grupo, põe em salas e tal, compartilha, convida eles a falarem para que eles possam estar mais conectados aqui. Conexão é o nome da batalha aqui, do desafio. Conexão. E de momentos de crise, as pessoas têm que se sentir relevantes e sentir cuidadas. Portanto, conectem-se. Não usem a desculpa do distanciamento físico como desculpa para não se conectar, porque há possibilidades hoje. Todos nós, né? Já vinha acontecendo uma evolução tecnológica que se transformou numa revolução, porque a crise fez com que a velocidade de transformação fosse ainda mais rápida, né? Ela se potencializasse. Mas mesmo aqueles que não estavam, né, familiarizados com plataformas e com distância, hoje se familiarizaram. Né? E toda mudança, ela gera desconforto, mas ela é fundamental, ela é importante. Então, eu acho que o mix dessas duas experiências, a presencial com a distância, é o grande barato dessa história. Nós vimos que podemos transmitir conteúdo espetacular à distância. Uhum. E sentimos falta também do contato. Sim. Então, esse mix, ele é genial. Né? E que aconteça de vez em quando, não, eu vou na distância aqui, mas eu quero eventualmente poder estar compartilhando fisicamente, então vamos fazer. Então, eu acho que mais uma vez, a pandemia nos trouxe foi possibilidades. E mostrou que há muitas possibilidades, que nós somos capazes de lidar com isso. Eu tive um papo muito interessante com uma empresa que não fazia muito marketing, porque é uma empresa de sucesso,
restaurantes com filas, etc. e tal, tal, tal. E aí as pessoas sempre diziam, não, o nosso marketing é a nossa fila, é o boca a boca. Só que o boca a boca das filas, ela recebeu um não, olha, tem que fechar. O boca a boca teve que ir para o digital, para a distância. Se a nossa presença, a presença desse negócio, desse business, não estiver no digital hoje, as pessoas vão esquecer dele, não tem boca a boca. A boca a boca, ela migrou para o mundo digital. Falando um pouco também, voltando aqui à questão das modalidades do esporte, Olimpíadas, nesse momento, enfim, o mundo precisou cancelar. Enfim, como é que você vê isso? Eu vejo assim, claro que... Em relação a investimentos, acho que é bacana até falar uma instituição de ensino como a nossa, né, que tem uma preocupação enorme de apoiar em todas as frentes, né, o esporte, e não abre mão mesmo no momento crítico desse, quer dizer, continuou, preservou. Acho que é bacana também falar sobre o investimento dessas empresas em relação, né, e o bacana da instituição ela ter permanecido, porque você fala, poxa, é uma crise, você tem que cortar, fazer, é porque a plataforma de esporte, de responsabilidade social da instituição, é um propósito muito forte, que não é uma crise que vai fazer com que vocês desistam daquilo que faz parte do propósito como um todo. Então, vocês vão persistir e vão continuar e vão fazer. Quando chega a pandemia e chegou-se à conclusão que a Olimpíada teria que ser adiada, é claro que no primeiro momento as pessoas estão preocupadas, os investimentos vão diminuir, atletas estão se preparando, estão para julho de 2020, aí para um não só em 2021. Você não tem como lidar com, no seguinte aspecto, você não tem como resolver a questão. Tem que ser adiada, ponto. Questão de segurança, de saúde, né, de integridade das pessoas. Então, ok. Você tem como lidar, como você reagir a ela. Ou você entende isso, pô, vida, um ano a mais, eu não tenho condições. Ou você entende, eu tenho mais um ano para me preparar. Que oportunidade que eu tenho? Eu posso me desenvolver e chegar em 2021 ainda melhor, com condições de conquistar ainda mais. Esse tem que ser o mindset, esse tem que ser a mentalidade. E foi assim que eu e Bruno, meu filho, capitão da seleção de vôlei, que estavam preparando para a Olimpíada, classificados ali, uma das equipes favoritas ao ouro, a mensagem para o grupo é essa, e a mensagem que ele disseminou. Teremos mais um ano para desenvolver o nosso time e chegarmos no Japão em 2021 com condições de entregar mais. E essa tem que ser. Ou a gente sentava e chorava, a vida perdia a chance, ou a gente encara isso. É mais um ano de trabalho, para que a gente chegue lá melhor que os outros. Porque aqueles que não fizerem, nós estaremos fazendo. Nós estaremos nos preparando. E eu acho que isso é como podemos reagir, né, a essas decisões sobre as quais nós não temos domínio, dessa maneira. Ou de uma maneira, né, de entrega. Não, poxa vida, não quero mais e tal. Olha para o Robert Scheid, lá mora na Itália, ele, já na boa idade, chegando, já no limite, ele lá em busca de mais uma medalha. Simplesmente treinamento, dedicação, ou seja, ele sabe que é importante fazer e que cabe a ele fazer. Ele focou naquilo que era a única, né, a alternativa que ele tinha. Eu vou conseguir me desenvolvendo, não vou olhar porque eu vou ter mais um ano, minha idade já está pesando, vai ficar mais difícil. Que fique mais difícil, mas eu vou estar mais preparado para enfrentar mais dificuldades. Né? Então, é essa a mensagem. Não é simples. Né? E, num momento como esse, certamente, muitos dos nossos alunos, alguns podem ter perdido emprego, outros, suas famílias podem ter tido seus negócios impactados, enfim, uma série de coisas aconteceu. Sim. Então, duas opções. Ou a gente realmente só desiste, ou a gente vamos me preparar, vamos capacitar e vamos dar a volta por cima, vamos reverter, vamos reinventar, porque há muitas oportunidades. A gente para e pensa o seguinte, eu fico pensando isso quando começou a pandemia e entregas. Puxa, como eu queria ser sócio de um negócio de embalagens. Porque você precisava embalar para mandar as coisas. Mas assim, né, para alguém que chora, né, tem sempre uma oportunidade de você vender um lenço. Né? Então, entender que é sempre uma oportunidade. Eu não quero que ninguém chore para vender lenço, não é isso. Eu quero que você chore de emoção e de felicidade para te vender um lenço. Também a emoção é uma oportunidade. Cabe a nós buscar qual é a oportunidade que eu tenho aqui agora. E é bom também a gente ser feliz, né? A gente está feliz, a gente você chora de emoção, mas com a mentalidade empreendedora, você, puxa, eu vou criar lencinhos com mensagens bacanas, a Claudinha chora de emoção toda vez que ela vê alguma coisa bacana, ela vai comprar o meu lenço. Ou seja, para dizer o seguinte, em toda crise há uma oportunidade. Há sempre uma oportunidade. Depende de como é que a gente encara isso. Ou nós vamos seguir fazendo e tal, ou nós vamos dizer, não... Desiste, vai, não pode ser assim. A gente falou tanto de disciplina, de dedicação, de resiliência, de cuidado, enfim, de suporte, né, de inspiração. Enfim,
aqui na instituição tem milhares de colaboradores e docentes fazendo tudo isso para o nosso aluno, porque, afinal de contas, o jogo, estamos com um cara do esporte aqui, o jogo é jogado em sala de aula. É isso. Então, deixa uma mensagem para esse Essa aluno que está lá em sala de aula. Olha, eu deixar a mensagem para, primeiro, os professores. Professor e para o aluno. Que certamente, em alguns momentos, aqueles que estavam no presencial, que tiveram que migrar, né, e que não estavam... Puxa, o primeiro sentimento, a sensação de que eu não vou ser capaz de entregar com qualidade. Quando ele, né, que não era da distância, ele migra para aquilo. Né? Quando você acordar meio desanimado, meio, puxa vida, será que... Pense no propósito. Você não está na indústria de, por exemplo, que é um professor de matemática, apenas de ensinar matemática, está na indústria de transformar a gente. Eu não estou na indústria apenas de ganhar e perder, porque no voleibol você não empata, você ganha, você perde. Eu estou na indústria de desenvolver pessoas. Quanto melhores as nossas pessoas, mais jogos nós venceremos. Entenda o jogo como a gente quiser. Então lembre-se disso. Como a missão de vocês, professores, ela é importante. Há uma fábula que diz, não sei até que ponto é verdade, mas vale como fábula se ela for fábula, que a única pessoa para a qual o imperador do Japão ele se dobra é para o professor. Porque é certamente das atribuições mais importantes e relevantes, né, do nosso país, ou seja, quem transforma. Quando falo do professor, é o professor também de educação física, que é um treinador, porque ele também está desenvolvendo gente. Então, são os professores nesse vida, né? amplo espectro dos professores. Né? Então, que vocês não desestimam. Aos jovens, aos alunos, independente da sua idade, mas jovens, porque aquele que está aprendendo é sempre jovem, se mantém jovem quando está aprendendo, e, portanto, se ele é um aluno aos 70, aos 60, aos 50, ele é um jovem de espírito, porque ele continua querendo aprender, como nós somos, que a gente continua querendo aprender e aprender sempre. A mensagem é uma mensagem que eu troco com meu filho sempre antes dos grandes desafios. Antes dos grandes desafios, a gente se tornou até um pouquinho uma superstição, né? Porque, afinal de contas, ao repetir tantas vezes, você fala, é legal isso, né? E aí, a mensagem é essa. Só a mensagem dos 3 Fs, que é foco, que nós falamos aqui. Foquem naquilo que vocês controlam, naquilo que é importante. Foco. E o foco requer disciplina, dizer não para os ruídos, não para pequenas distrações, e fazer aquilo que tem que ser feito. Foco. Força, que tem a ver com determinação, tem a ver com resiliência, tem a ver com levantar depois das quedas, né? Tem a ver com se reinventar, né? Lidar com as mudanças e provocar mudanças permanentemente. Foco, força. E o terceiro, fé. Não fé em apenas, né, em algo maior, superior que você acredita em, ok, pratiquem sim a fé de vocês, mas fé nas pessoas, fé no trabalho, fé no processo. Foco, força e fé. Né? E certamente são uma mensagem, né? Eu tenho uma filha de 10 anos que ela tem ela se descobriu na pandemia, mas em casa e tal, que bacana, que a gente é muito do esporte, a família, para as artes. Ela começou a desenhar e fazer coisas e compartilhar. E ela às vezes faz lettering, né, com letras, com tons e formas diferentes, e ela põe no Instagram dela as pessoas escolherem frases. E tanto ela que ouve aqui, ouve ali, ela postou 2 frases hoje para as pessoas escolherem, os amigos e as famílias que a seguem ali. Eu não lembro da primeira frase, mas a segunda era foco, força e fé. E obviamente fui lá e botei nessa, foco, força e fé. Será um próximo quadrinho que ela vai pintar, porque eu acho que está ganhando. Eu vou tentar botar mais vezes, entendeu? No foco, força e fé, quero ver como é que ela vai desenhar e eu vou roubar esse desenho dela e vou botar na minha parede, vou postar também o que ela colocou, porque eu acho a mensagem muito legal. Tem um 4 F também, que é a palavra com F do dane-se. Porque muitas vezes tem tanto ruído que não é informação, é muitas vezes opinião. E para nós não são relevantes. Não é verdade? Aí vem o foco de novo para ó. Exatamente. Então liga um pouquinho esse dane-se e foca naquilo que é realmente importante e relevante. Né? Deixa um pouco de lado, porque isso vai tirar, né, um pouco da nossa disciplina, etc. E vamos fazer aquilo que a gente realmente... aquilo que nos cabe fazer, né? E aquilo que é relevante. Isso é uma coisa que é muito importante. As pequenas conquistas que geram esse sentimento de fiz. Sabe quando você vai lá e olha para a sua agenda e fala assim, você ticou e falou, essa eu fiz, manda a próxima. Né? Claudinha, estamos aqui, fizemos essa, qual vai ser a próxima? E estamos pensando na próxima. Eu tenho uma limitação que eu gostaria de dizer aos professores e aos alunos que não aprendam comigo isso, porque eu realmente, se eu fosse dar um conselho para
para mim mesmo, 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu diria o seguinte: comemore um pouco mais as pequenas conquistas e as conquistas de qualquer natureza. Né? É uma forma assim meio que você concluir ciclos. Né? Divirta-se um pouco mais nessas comemorações. Eu tenho uma grande dificuldade, sempre pensando na próxima. Acho que a maturidade vai trazendo essa sabedoria até de você relaxar um pouco, 24 horas, para depois começar tudo de novo, né? E sabendo que, né, que você vai começar de novo, e você sabe que você precisa começar, e começar ainda melhor. Mas permita-se. Eu estou trabalhando isso para melhorar. Querido. 24 eu não consigo, talvez umas 8 horas. Você é É o demais. que eu consigo. Não. Você é eu demais. tenho que melhorar muito. Você é um presente pra gente. Não, muito obrigada. Eu que agradeço. Sou muito sua fã, todos nós. Eu sou teu. Que presente e até breve. Até breve. Turma, obrigado de novo. Obrigada, querido. Boa noite a todos. Super obrigado. Boa noite, alunos. Aproveitem. Valeu. Boa noite.